Olá pessoal, seguindo nossa aula de evolução, né? Falando sobre essa parte inicial da evolução, eu falei com vocês no vídeo anterior sobre as evidências que nós temos, né? Da evolução, nossas evidências evolutivas, nós já definimos o que é evolução e agora nós vamos falar das principais ideias que nós temos, né? Das principais ideias que nós tivemos no desenvolvimento ao longo desse processo, né? De evolução. Antes de tudo, como eu falei para vocês, a evolução sempre remete à mudança. Só que tem uma ideia que vai totalmente oposta à evolução, que é o fixismo. E o que é o fixismo? O fixismo, ele é uma linha de pensamento que vai dizer que a biodiversidade ela é fixa, tá? Como assim a biodiversidade ela é fixa? No começo, lá na formação do planeta, lá no primeiro ser vivo, até hoje, a biodiversidade ela é mais ou menos a mesma. Então, o ser humano, por exemplo, ele existe lá do início, desde o primeiro ser vivo. Tá bem? Então, essa ideia se remete no vestibular, vocês vão ver muito dentro do criacionismo, né? Que o criacionismo vocês já conhecem, que é o que, basicamente? O principal criacionismo que a gente conhece é o criacionismo judaico-cristão, que ele vai dizer que há um Deus, que é um Deus superior, que é um ser onipotente, onipresente e onisciente, que ele sempre existiu, né? Então, não há como explicar quem criou Deus, porque ninguém criou Deus, porque ele sempre existiu. E o que acontece aqui, de acordo com o fixismo, é que esse Deus, ele cria o primeiro ser vivo. E cria o primeiro par, né, de cada ser vivo. Né? A gente não fala de bactérias, a gente não fala de protozoários, por exemplo, mas a gente fala aqui da criação de um par de primeiros seres vivos ali. Certo? E aí, inclusive, do ser humano. Então, como se o ser humano ele tivesse sido formado também lá no início, né? Lá no início da formação dos seres vivos. E a ideia do criacionismo judaico-cristão é essa, né? Que no início esses seres foram formados e ao longo das gerações eles foram se reproduzindo e se multiplicando até chegar no que a gente tem hoje, né? Isso é uma ideia um pouco superficial demais, né, para quando se compara a evolução. Por quê? Porque aqui não leva em conta vários organismos microscópicos, leva em conta somente uma diversidade macroscópica, e além do que, a gente não leva em conta outros animais que foram extintos, por exemplo, e que não existem mais hoje. Não leva em conta a questão de tempo entre um organismo e outro, né? Entre um ser e outro, do desenvolvimento de um ser e outro. Então, assim, tem muitas falhas nessa teoria, né? Nessa visão, né? Que muitos, inclusive, nem chamam de teoria. Mas, assim, existem muitas falhas nela. E, inclusive, apesar dela ter muitos problemas, né? Que a gente fala, né? Mas será que eu não posso ser cientista e ser religioso? Você pode. Eu acho que é sempre importante separar. Mas também é importante que a evolução ela só surge graças à influência do fixismo. Então precisou ter o desenvolvimento e o crescimento desse criacionismo para algumas pessoas que começarem a criticar, começarem a descobrir, né, começarem a apontar esses erros que a gente aponta hoje, né, que a gente discute melhor hoje. Então, essa que é a questão. Eu botei também aqui um criacionismo, que é o criacionismo platônico e aristotélico, que vocês verão lá na filosofia, né, com certeza a professora vai conseguir falar muito melhor que eu, mas esse criacionismo, ele está relacionado também a uma biodiversidade fixa, né? Onde que em algum momento sempre existiu aqueles seres vivos, eles só estavam sendo planejados para descer a esse plano aqui, mas que eles sempre existiram, tá bom? Então também é uma ideia de fixismo, tá? Não é só para vocês perceberem que o fixismo não é só a ideia religiosa, mas também toda essa ideia de biodiversidade fixa. E aí a gente começa a ter um dos principais caras que defende a ideia de evolução é o Jean-Baptiste Lamarck, né, que desenvolve o lamarckismo. E aí esse lamarckismo, ele vai ter 4 principais ideias defendidas ali, tá bom? Ele vai defender a evolução, certamente, como eu falei com vocês, né? Então, evolução, aqui. Só que com algumas falhas que vocês vão ver. Então, quais são as 4 principais ideias de Lamarck, que é muito importante que vocês entendam? Primeiro, ele acredita que a evolução está ligada a um aumento progressivo da complexidade ao longo do tempo. Quando eu falo de aumento progressivo da complexidade ao longo do tempo, eu falo o quê? Aquilo que eu falei com vocês no outro vídeo, né? Ao ser mais evoluído, um ser
que é um ser que evolui melhor que o outro, um ser que evolui mais que o outro, e que a gente sabe que está errado, né? Então o que Lamarck defende aqui é que à medida que um ser vai passando por processo evolutivo, ele vai crescendo mais, ele vai aumentando a complexidade, né? E não necessariamente. Não quer dizer, evolução não é sinônimo de progresso, não é sinônimo de aumento de complexidade, é sinônimo de mudança, tá bom? Então esse aumento progressivo da complexidade, na verdade, deveria ser uma mudança progressiva, tá? O movimento interno dos fluidos, ele acredita que para gerar essa diferença, tem uma alteração, esse movimento, né, começa de forma intracelular, ou seja, toda essa modificação começa microscópica ainda, começa dentro da célula. Então, internamente, né, a estrutura da célula ela vai se modificando para conseguir modificar o organismo. Então, quando ele fala de movimento interno dos fluidos, ele está falando desse movimento que gera essa modificação intracelular ali, tá? O uso e desuso, que vocês já devem ter ouvido mais, né, o uso e desuso está relacionado a quê? Que ele fala, então, ao longo do processo vai se modificando e algumas estruturas, a partir do momento que o organismo se modifica, algumas estruturas se mantêm vantajosas para eles, outros não tanto. Então, o que se mantém vantajoso para ele, ele vai usar mais. O que não se mantém tanto, ele não vai usar tanto. Entende? Então, basicamente, o que ele usa muito, que é muito, muito importante para ele, o organismo dele entende como importante. Ok? O que ele não usa tanto, que ele não pode usar tanto, que ele não pode alcançar tanto, o organismo entende como não tão importante. Então, essa lei do uso e desuso está relacionada ao que mais você usa e o que menos você usa para se adaptar àquele meio, para aquele ambiente. Então, quanto mais o organismo usa as estruturas, quanto mais o organismo consegue... inclusive falei de adaptar, porque eu estou pegando uma ideia de Darwin, mas Lamarck não fala adaptar, tá? Excluam essa palavra. Mas com o exemplo da girafa, acho que isso do uso e desuso vai ficar mais claro para vocês, tá bom? E a herança dos caracteres adquiridos. A herança dos caracteres adquiridos, ela está relacionada a tudo que você usa e se mantém ali, vai ser passado. Então, uso e desuso e herança dos caracteres, que a gente geralmente trata como as duas principais para o vestibular, essa e essa, estão relacionadas umas com as outras. Então, assim, se você usa muito essa estrutura vai se manter em várias gerações. Se você não usa muito, ela não vai se manter, ela vai ser eliminada. Então, a herança dos caracteres adquiridos é que esses caracteres que são mais vantajosos vão ser herdados em outras gerações, tá? É isso que o Lamarck vai falar. E aí, uma coisa que a gente sempre dá é o exemplo da girafa, porque ele cai bastante mesmo no vestibular, né? Não tem caído tanto, mas já caiu mais. Qual é a questão da girafa? Sabe-se que existiam girafas de pescoço curto, antigamente, há muitos anos atrás. Por que hoje em dia não existe mais? Como que Lamarck defende essa ideia? Ele defende que as girafas de pescoço curto, elas começaram a esticar seu pescoço para tentar pegar alimento lá de cima. Porque girafa é um bicho muito frágil, né? Então ele não consegue competir com os outros organismos, né? Os outros animais ali de baixo, digamos assim. Então ela esticava seu pescoço para conseguir alimento, porque ali embaixo ela não conseguia alimento. Ela sempre perdia quando competia com outro organismo. Por não ser tão rápida, por ser meio lesada, enfim, seja o que for. E aí o que acontecia? Ela começava a esticar o pescoço, e de tanto ela esticar o pescoço, ela acabou surgindo girafas de pescoço longo. Então isso é o uso e o desuso, né? Então o que entraria em desuso seria o pescoço curto. E o que passaria a ser usado pela girafa seria o pescoço longo. E aí esse pescoço longo, por ser uma característica vantajosa, ela era passada em cada geração. Ela era herdada nas próximas gerações. Óbvio que ele foi altamente criticado. E aí, depois dele surgiram muitas outras teorias. E eu vou falar no próximo vídeo de uma teoria que é a que a gente considera provavelmente uma das principais, se não a principal, para alavancar a evolução no nosso mundo, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar melhor.